Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Iron Dantas e nesta aula nós vamos apresentar sobre montagem de experimentos. Então nós vamos fazer aqui a simulação de um experimento em laboratório e o objetivo seria testar a toxicidade de 5 extratos vegetais para os ovos de uma borboleta, que é a Dione juno-juno, que ataca o maracujazeiro. Então, só fazendo um breve comentário aqui sobre a Dione juno-juno. Ela tem metamorfose completa, ela coloca ovos, e escolhi essa daqui porque ela coloca ovos separados, então dá para a gente contar o número de ovos. Depois vem a segunda fase, que é a de larva, pupa e adulto, e recomeça o ciclo novamente. Então, nós vamos simular esse experimento e o objetivo seria testar a toxicidade de 4 extratos vegetais para os ovos da Dione juno-juno. E escolhemos aqui 4 espécies vegetais que tem no campus da UERN. Então, NIM, nós utilizaremos folha, o extrato da folha, o extrato do fruto, euploca, que também encontramos no campo central, e lípia. Então, seria esse extrato dessas 4 espécies vegetais. Então, nós vamos fazer esse experimento em laboratório. Consequentemente, nós temos as condições controladas. E por este motivo, que nós temos as condições controladas, nós poderemos fazer um delineamento inteiramente casualizado. Explico isso daqui a pouquinho. Então, nós teremos 5 tratamentos. E por que 5 tratamentos? Porque nós teremos 4 extratos e teremos uma testemunha que vai ser aplicado água destilada. Então, aqui estão os 4 extratos, as 4 plantas, que seriam o extrato e a água destilada. Será a testemunha, né? Então, como nós iremos montar isso? Nós precisamos definir a parcela. E a parcela é aquela amostra que será representativa do tratamento. Então, nós vamos utilizar uma placa de Petri e nessa placa de Petri nós vamos colocar 25 ovos dessa borboleta, a Dione juno-juno. Nós iremos repetir 4 vezes para cada tratamento, nós teremos 4 parcelas, ou seja, 4 placas de Petri. E aí o experimento todo terá 20 parcelas, ou seja, 20 placas de Petri, contendo cada placa de Petri 25 ovos de Dione juno-juno. Então, nós deveremos repetir, como nós falamos anteriormente, e aí está uma representação de todo o experimento. O tratamento 1 testemunho, tratamento 2 com extrato de NIM, tratamento 3 com fruto de NIM, tratamento 4 extrato de folha de euploco e tratamento 5 com a folha de lípia. E aí, como nós teremos 25 ovos em cada placa de Petri, nós vamos precisar de 500 ovos dessa borboleta. Só que aqui está tudo bonitinho. Porém, nós estamos trabalhando com estatística e vamos trabalhar com delineamento inteiramente casualizado. Então, nós teremos que casualizar. Por quê? Porque poderemos ter algumas influências externas que vão influenciar, né? Influência externa que vai influenciar aqui nessas respostas. Então, nós poderemos ter, por exemplo, luz, vento, alguma coisa que esteja soprando, né? O vento soprando nessa quantidade, ou maior intensidade de luz. É claro que nós deveremos eliminar o máximo possível dessas influências externas. Mas, mesmo assim, dentro do ambiente de laboratório, dentro de uma BOD, nós deveremos também casualizar. Então, veja só aqui, eu tenho nessa posição o tratamento 1, o outro tratamento 1 está aqui, o outro tratamento 1 aqui, e o tratamento 1 aqui. Então, nós deveremos colocar, que eu não coloquei aqui, tratamento 1, repetição 1, tratamento 1, repetição 2, tratamento 1, repetição 3, tratamento 1, repetição 4. Tratamento 2 aqui, repetição 1, tratamento repetição 2 e assim sucessivamente. Então, elas deverão ser sorteadas e casualizadas para que a gente dê as mesmas condições que um tratamento receba, os outros também recebem. Então, isso deverá ser casualizado. E aqui também nós teremos repetição, repetiu 4 vezes, e casualização. Então, o DIC, como eu falei, ele prevê condições controladas. E nós vamos estudar algumas variáveis, nesse caso vamos estudar uma variável só,
que nós queremos ver é o seguinte, nós vamos aplicar o extrato, nós temos os ovos lá, vamos aplicar os extratos, mas o que é que nós vamos medir? Porque nós queremos ver toxicidade, vamos ver o número de ovos inviáveis aos 5 dias após a aplicação dos tratamentos. Então, aplicaremos, por exemplo, montando o experimento hoje, daqui a 5 dias vamos ver quais são os ovos que foram viáveis e quais foram os ovos que foram inviáveis. Então, nós teremos 25 ovos em cada placa. Então, o número máximo de ovos inviáveis serão 25 ovos. E aí nós vamos contar e vamos anotar para fazer as análises posteriormente. Como eu tinha falado anteriormente, o DIC prevê tanto casualização, repetição, como as condições deverão ser controladas. Então, nós precisamos ver alguns fatores que podem interferir na viabilidade dos ovos, porque nós vamos estudar a viabilidade dos ovos. Um dos primeiros, que é o nosso interesse, são os tratamentos, né? Que é de saber se os ovos vão ficar viáveis ou inviáveis, dependendo do extrato que nós estamos utilizando. E isso é o foco do nosso experimento. Porém, tem outras coisas que não são foco e que podem interferir. Por exemplo, a temperatura. E para isso nós teremos que ter um ambiente que tenha uma temperatura só para todos. A luz, né? Então todos vão ficar em um só lugar que receba a mesma quantidade de luz. A umidade, o fotoperíodo, ou seja, a quantidade de claro e a quantidade de escuro, a idade dos ovos, a sanidade, a manipulação do experimento, então todo cuidado ao você quando for fazer a leitura ou quando você vai montar o experimento para não machucar os ovos, coisas desse tipo. O próprio equipamento de leitura, né, que você vai fazer com a lupa ou alguma coisa desse tipo. Então, esses fatores que podem interferir nessa variável que nós estamos estudando, nós deveremos tomar todo o cuidado e manter isso uniforme para todo o experimento. A única coisa que nós vamos variar são os tratamentos, porque nós temos um tratamento com euploca, outro com LIP, outro com água e assim sucessivamente. Isso daqui, essa representação aqui, nós chamamos do croquis do experimento. Ou seja, é dessa forma que ele será montado. Se nós vamos montar numa bancada do laboratório, ele vai ficar exatamente nessa disposição. Nós deveremos ter esse croquis porque nós fomos fazer uma leitura, por exemplo, a gente tira essa placa do tratamento 1, depois nós deveremos voltá-la para o mesmo local que ela estava antes. Então, aqui é o croquis do experimento. E depois nós deveremos, apesar de estar aqui tudo casualizado de forma aleatória, mas quando nós formos coletar os dados, nós deveremos coletar os dados e colocar em uma planilha. E essa planilha vai depender da do software ou da formatação que nós vamos fazer a análise, né? Então, nós podemos fazer a planilha dessa forma aqui, que a gente chama horizontal, né? Então, é muito comum esse tipo de anotação quando a gente trabalha com planilhas eletrônicas, que a gente consegue fazer análise, né? É claro que a gente tem que programar tudo isso para fazer análise dessa forma, ou a maioria dos softwares ele entra dessa forma. Então, tem o tratamento 1, tratamento 1, tratamento 1, repete 4 vezes. Número de ovos enviados, ovos, ovos e ovos. Aí depois o tratamento 2, depois o tratamento 3, depois o tratamento 4, depois o tratamento 5. É errado se eu for usar um software que entre com os dados dessa forma e eu coletar dessa outra? Não, não é errado. A mesma forma eu coletar dessa forma aqui e analisar dessa outra, da horizontal. Não é errado, mas qual é o problema? É que você vai trabalhar duas vezes. Você vai analisar dessa forma, você já coleta assim, joga na planilha desse jeito e já começa a analisar. Se você vai analisar o seu software tem entrada dessa forma, então é melhor que você já entrar assim, que você já pega os dados, copia, cola e já vai analisar. Para não ter que estar fazendo 2 trabalhos e aumentar a sua chance de erro. Então, essa é uma visão geral do experimento, então trazendo aqui para vocês. Isso seria a simulação da montagem do experimento, né? Então aqui nós teremos uma parcela, a representação de uma parcela. Aqui nós teremos a representação dos tratamentos, né? Das plantas que nós vamos fazer o extrato. E aqui a forma de coleta, né? Coleta de anotação dos dados, tanto da forma vertical aqui como da forma horizontal. E a próxima aula nós vamos fazer simulações também de dados,
com relação a isso, supondo que a gente montou o experimento, que nós fomos ao laboratório, depois de 5 dias nós coletamos os dados e vamos colocar os dados aqui e vamos aprender na próxima aula como é que nós vamos interpretar esses resultados, fazer análise, interpretar os resultados. Então, ficamos por aqui. Espero ter atendido as expectativas de vocês, né? E até a próxima aula.